Shalom Ekulam, a paz a todos. Porção semanal de número 35 para Shah Nasso, significa face, localizado no livro de Números, capítulo 4, versículo 21, a capítulo 7, versículo 89. O Eterno disse a Moisés para fazer o censo dos descendentes de Gerson, de acordo com seus clãs e família. Ou seja, o Eterno ordenou a Moisés para fazer a contagem de todo o povo de Israel. Entre as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi destacou-se e o Eterno ordenou que esta tribo seria a tribo a qual seria responsável pela manutenção do santuário. E alguns levitas entoavam canções do livro de Tehillim. As canções ajudavam a alcançar o perdão para o povo judeu. Os capítulos dos livros de Tehillim, a qual os levitas cantavam, estão conectados com os dias da criação. No primeiro dia da semana, no domingo, Salmo 24. Do Eterno é a terra e tudo que nela existe, o mundo habitado e todos que nele moram. Conectado com Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro dia da criação, ou seja, o Eterno, o grande e único governante. No segundo dia, os levitas entoavam o Salmo de número 48, ou seja, na segunda-feira. Grande é o Eterno e muito louvado na cidade do nosso Deus, monte da sua santidade. Conectado com Gênesis capítulo 1, versículo 6. No segundo dia, o Eterno dividiu as águas superiores e inferiores e separou a porção seca, a terra. Esta porção seca, a qual aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 6, é a terra de Jerusalém, o Monte Santo do Eterno, a primeira terra que veio a aparecer. No terceiro dia, terça-feira, os levitas entoavam o Salmo 82. Baruch, o Eterno encontra-se na Assembleia Divina. No meio do juízo, ele julgará. Conectado com Gênesis capítulo 1, versículo 9. Neste dia, o Eterno juntou as águas e o oceano, expondo os continentes que seriam habitados. Porém, a humanidade só poderia viver nos continentes se praticasse a justiça. Caso ao contrário, o Eterno destruiria a terra e inundaria a terra com água, como aconteceu no dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 17. No quarto dia, quarta-feira, os levitas entoavam o Salmo 94. Ó Eterno da vingança, ó Eterno da vingança, aparece. Está conectado com Gênesis capítulo 1, versículo 14. Neste dia foram criados corpos celestes, ou seja, a lua, as estrelas, o sol, etc. No futuro, o Eterno
punirá, sentenciará os idólatras, a qual comete idolatria com as suas criações. No quinto dia, quinta-feira, os levitas entoavam o Salmo 81. Cantem em voz alta para o Elohim, para o nosso eterno, de nossa força, e proclame com grito jubiloso o Elohim de Jacob. Salmo 81. Conectado com Gênesis capítulo 1, versículo 20. Neste dia o Eterno criou milhares de espécies de pássaro e peixe. Quem quer que os viam proclamava louvores a Baruch Hashem, ao nosso Criador, em júbilo. Gênesis capítulo 1, versículo 20. No sexto dia, sexta-feira, os levitas entoavam o Salmo 93. O Eterno reina, ele está revestido de majestade, o Eterno está revestido de poder e cingido. Está conectado com Gênesis 1, versículo 27. Neste dia o Eterno completou-se a criação, ou seja, a majestade sobre o universo tornou-se aparente. No sétimo dia, o Shabat, os levitas entoavam o Salmo 92, um salmo para o cântico de Shabat, ou seja, o dia do descanso, o sétimo dia. Está conectado com Gênesis capítulo 2, versículo, ou seja, Gênesis capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. O sétimo dia, o dia do descanso, conectado com o Salmo 92. Shalom, Lekulam, a paz a todos.